Olá, dá continuidade aqui à leitura do livro História do Mundo dos Anjos. Eu tinha parado no capítulo 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Capítulo 12. A batalha no céu. Assim estavam as coisas diante da profecia proferida pela boca de Deus. A sensação era como se tivesse caído numa certa imobilidade. Mais anjos continuavam a se ajoelhar, mas num ritmo muito menor. Eram tantos milhões de espíritos que a esse ritmo tardariam séculos para todos se ajoelharem. Mas era como se aquele eco luciferino tivesse feito com que todos pensassem mais as coisas. Tinha-se caído numa espécie de impasse. Muitos não sabiam o que fazer. Não eram maus, mas estavam perplexos. Foi então que Deus falou. A todos nos disse aquilo que tínhamos feito bem ou mal. Falou-nos principalmente disto, do bem e do mal, mas também da justiça, da verdade, do nobre, do santo, daquilo que era correto e incorreto, daquilo que era reto ou desviado, daquilo que é e não é perfeito, da linha que separa o lícito do ilícito, da esperança dos gozos do céu, da felicidade de seguir o caminho que leva à vida. Explicou-nos o que era a vida dos espíritos, mas também se estendeu nos explicando para que pudéssemos entender como era a morte interior dos espíritos, embora estes fossem mantidos no ser. Autenticamente era um pai que fala a seus filhos. Ainda assim, os maus mantiveram-se nas posições dele. O ser infinito falou como mestre, falou também como um rei. A sensação era de que iria iniciar uma longa discussão entre os maiores sábios das glórias, tendo todo mundo angélico como espectador. A sensação era essa, mas Deus iria pedir mais. Aquilo era uma prova, e o santificador deveria pedir mais aos anjos, a fim de modelar os seus espíritos no fogo da prova. O mistério da encarnação não era tudo. Nos foi revelada a história da iniquidade, que viria a corromper os homens. Estes seres finitos e ingratos queriam se rebelar. Não só não foram eternamente gratos e cantariam seus louvores com toda a força de suas almas, mas também iriam matá-las. Matariam suas almas. Incrível. Tamanho absurdo poderia acontecer? Pelo menos parecia absurdo. Receberam a maior prova de amor e responderiam a ela com ódio desenfreado? Será que eles eram verdadeiramente seres humanos? De repente, o mundo da lógica teria afundado? Supostamente, teríamos que adorar um Deus crucificado? Seres gloriosos como nós, devemos nos ajoelhar diante daquele corpo chagado, ensanguentado, coberto de feridas, sofrido, dolorido até o limite? Era isso que nos pediu o Altíssimo. Deus nos mostrava essa imagem e nos dizia: estou por trás desse estentoamento. A onipotência, a maior majestade que poderia imaginar, vocês que ainda não viram, está por detrás de tudo que se olha pendente na cruz. Vocês jamais poderão imaginar os nossos sentimentos ao ver que esse Deus que é luz, que a segunda pessoa, que é luz de luz, iria ser crucificada. A encarnação já era um excesso, mas a visão da crucifixão foi surpreendente. Cada vez mais anjos diziam: Lúcifer tem razão. Deus não pode nos pedir algo contrário à razão. Apareceu a dúvida. Devemos levar em consideração que os anjos ainda não olhavam a Deus. Tinham que ter fé. Deveriam confiar. Apenas olharmos aquela esfera infinita. Sim, tão diferente de todos os anjos, tínhamos nascido à existência por um desígnio dele. Até aí tudo bem. Mas e se no final Deus não fosse Deus? E se Deus fosse apenas um anjo muito poderoso? E se apenas fosse um Lúcifer maior? E se Deus fosse um espírito finito, de outra espécie qualitativamente superior, mas finito no final? Em todo caso, o punhal tinha sido cravado na mente de muitos. Se Deus nos pede algo incorreto, então ele não é mais Deus. Era difícil expulsar a dúvida de nossos corações.
As razões de Lúcifer se cravaram como punhais em nossas mentes. Outros raciocinavam que Deus era Deus, mas que talvez coubesse erros nele. Muitos anjos sabiam em defesa da obediência a Deus, saíram em defesa da obediência a Deus. Devemos ter fé nele. Ele nos criou. Mas o discurso luciferino era duro como ferro, afiado como uma espada. À medida que os pensamentos avançavam, alguns caíram na conta das venenosas que eram as suas palavras e protestaram com toda a energia da sua própria dignidade. Alguns começaram a fazer coro com Lúcifer. Por que sermos humildes? Por que temos que ser obedientes? Por que nos submetermos? Por que não podemos ser livres? Satanás não quer fazer dano a ninguém, repetiam. Não quer fazer de menos a ninguém. Apenas quer a liberdade, o império da razão. A guerra tinha começado. Cada vez mais, as razões feriam mais. Cada vez mais pessoas. Destilaram-se venenos mais e mais peçonhentos. Foi faltado respeito a Deus. Deus não era mais que um opressor. Se até então, entre as hierarquias, tinha havido comoção, agora começava a se dar uma verdadeira luta. Aquilo não era mais um mero colóquio entre seres inteligentes. O que antes eram simples palavras entre seres que buscavam a verdade, agora tinham se tornado fagulhas prontas a causarem um grande estrago a qualquer momento. As palavras já não eram apenas portadoras de verdade, mas instrumentos deliberadamente carregados de agressividade. Assim, apareceram discursos verdadeiramente tóxicos diante de outros doces e acariciadores que enfeitiçavam a alma. Havia começado um verdadeiro combate, um combate pela conquista de muitos espíritos indecisos. O número daqueles que continuavam a se ajoelhar continuava crescendo, mas também crescia o número daqueles que não conseguia ver claramente e se opunham sem convicção sobre a sombra de Lúcifer. Sem convicção, mas com o desejo de não ser arrastados no momento em direção a posturas definitivas. Os luciferinos falavam entre eles, melhoravam suas razões. Os indecisos tentavam averiguar a verdade, mas ao mesmo tempo reconheciam o embriagante que resultava a ideia da completa independência, onde eles seriam os artífices de uma nova ordem das coisas. Os indecisos disseram que o futuro era deles, assinalando ao bando da rebelião antes de se unirem às suas filas. Por que ter que se submeter a um Deus que impunha normas contrárias à dignidade dos anjos? Sobre Deus havia mandatos e proibições. Deus ensinava o caminho da renúncia, do sacrifício, do ascetismo intelectual. A satisfação que sentiram algumas glórias ao serem seguidas pelas multidões de anjos tinha um sabor especial que nunca antes tinha provado. Também um anjo podia romper as regras? Aquilo era embriagante. Sim, por que não sermos autônomos? Liberdade foi a palavra que mais repetiam. Tínhamos correntes e não as tínhamos percebido. Tínhamos um jugo invisível sobre os nossos espíritos e agora estávamos nos libertando dele. Lúcifer e os seus seguidores se distanciaram desse mar de luz. Um pouco mais longe dessa atração espiritual da esfera estava o seu próprio destino. Eles poderiam ser eles mesmos, ser nós mesmos, decidir por conta deles. O que Deus não queria era que eles se convertessem em pequenos deuses. Queria reservar para si o caráter divino. Porque não poderiam se tratar de igual para igual. Lentamente, foram se distanciando dessa esfera, cujo peso cada vez mais se tornava insuportável. O bando dos obedientes a Deus lutava com bravura. Os espíritos onde reinava a fidelidade não apenas ofereciam razões, alguns também ofereciam sacrifícios espirituais. Outros se dedicavam mais à oração para que a verdade prevalecesse de novo. Outros ainda investigavam a teologia, filosofia, a lógica, a fim
de opor novas e melhores razões. Foi uma luta com armas intelectuais e espirituais da oração e do sacrifício. Não havia outro tipo de armas, pois não tinham corpo. Para aqui, no capítulo 12, no próximo vídeo, retorno a partir do capítulo 13. Capítulo 13, no próximo, o belo tornou-se aterrorizante. Até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.